Fala, maninho, beleza? Então agora a gente vai falar um pouco sobre estrutura padrão de projeto e a estrutura que a gente vai utilizar daqui para frente e entender um pouco mais também como funcionam, né, os arquivos e as pastas no React, ok? Então vamos lá para o nosso projeto no Visual Studio Code. Eu vou dar um yarn, cd web, né, que é o nosso projeto, yarn start para iniciar o nosso projeto. Prontinho, projeto rodando. Agora, se a gente for vir aqui no nosso Visual Studio Code, o que acontece? A gente tem vários arquivos dentro de SRC, né? Mas vamos por parte. Então, o que acontece? Na pasta raiz, a gente tem a Node Modules, onde ficam os módulos Node, a gente já sabe disso. A gente tem esse git ignore, que isso aqui é para questão de git, né? De versionamento, isso aqui vocês não precisam saber agora. O package.json, o arquivo quase que mais importante da aplicação, né? Porque ele tem as dependências, etc, etc, as configurações base do nosso projeto, né? Ele cria esse readme.md, isso aqui não importa pra gente, isso aqui é só quando a gente for fazer commit do projeto para aparecer lá no Git, isso aqui também, vocês, se quiserem pode até excluir, vou até deletar isso aqui. E o yarn lock, que é o arquivo do yarn, né, semelhante ao package.json, só que ele tem umas coisinhas a mais aí, mas é para questão de módulos também, tá? Agora na pasta public, a gente tem vários arquivos, tá? O mais importante aqui dentro é o index.html. O que acontece? O React, ele na verdade é uma maneira mais fácil de escrever front-end, mas no final das contas o React ele vai converter tudo que a gente escrever na sintaxe JSX, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, e com JavaScript, ele vai converter isso para um bundle. O bundle nada mais é do que essa linguagem, digamos assim, entre aspas, React compilada para a linguagem que o navegador entende. Porque o navegador não entende React, o navegador entende JavaScript, HTML e CSS. Então, a gente escreve numa forma mais fácil e o React ele compila isso para a gente no que a gente chama de bundle, que é HTML, CSS e JavaScript puro. Ele é como se fosse, ele tem um compilador, interpretador de código, né, digamos assim. E a página inicial da nossa aplicação, ela é um index, tá? Um index.html que fica aqui dentro de public. Lembra que eu falei que a página inicial de toda aplicação é index? Pois é, então vai ser sempre index. E o que acontece? O React, ele joga todo o bundle, que é o resultado do nosso código, né, dentro dessa tag root, tá? Basicamente isso que vocês têm que entender. E esse arquivo aqui ele serve também para colocar as meta tags, linkar os arquivos de CSS, linkar os arquivos de JavaScript externo, como o JS do Bootstrap, por exemplo, né? Se você quiser mudar o title da página aqui também, ó, quer ver, ó? Netflix. Dei um Ctrl S, ele, ó, toda vez que eu dou um Ctrl S ele recompila o projeto, tá? Automaticamente. Eu volto no navegador, ó, Netflix. Se eu quiser mudar aqui o favicon da página, eu mudo aqui também. Então tudo que tem a ver com o projeto em nível global, né, de HTML e tal, é aqui no nosso index, tá? E aqui ele tem a logo padrão que ele coloca de favicon. O manifest ele serve aqui para a gente mudar as propriedades quando o usuário fizer um atalho, né, para sua área de trabalho no celular. Então a gente tem aqui os tipos de ícone para aparecer um aplicativozinho mesmo, a cor da barrinha de status, né, no celular. Então é bem interessante essa parte aqui, mas a gente não vai se aprofundar nela não, tá? Beleza, já fechei a public. Agora a gente tem a pasta mais importante do nosso projeto, que é o SRC, a pasta SRC, tá? O que a gente tem aqui? Qual é o arquivo mais importante? É o index. O que o index faz? Ele faz algumas importações aqui, faz importação do React, porque o React ele é um pacote, tá? NPM. Faz o React DOM também para a gente poder trabalhar com JSX, tá? Isso aqui vocês vão ver depois. E ele faz importação aqui de um arquivo CSS e de um componente chamado app, tá? E o que ele faz? Esse componente chamado app, ele joga dentro desse método aqui, React DOM.render. Esse React DOM.render, ele é o responsável por transformar o JSX em HTML. Ele tem dois parâmetros. Tem esse primeiro parâmetro que é qual o componente que a gente vai transformar, né, em HTML, e tem onde que a gente vai jogar esse resultado HTML. No caso, document.getElementById root é exatamente lá em public
root. Então significa que ele vai jogar o resultado, né, aqui dentro de root. Vai cuspir o HTML ali dentro, tá? Então é basicamente isso que o código está fazendo, tá? Esse Service Worker, ele serve para aplicações offline, tá? Então ele vai cachear a nossa aplicação e vai detectar se a gente está offline ou online e vai exibir ou apresentar uma versão online ou uma versão cacheada da nossa aplicação, tá? Versão cacheada, digamos assim, para quem não sabe, é uma versão armazenada no browser de alguma versão aí da nossa aplicação, tá? Então, se o usuário tivesse a internet, ele mesmo assim vai conseguir acessar o nosso aplicativo, o nosso site, o nosso sistema, tá? É basicamente isso. E o que tem dentro desse app, desse componente app aqui, né? Vamos ver. Ele tem aqui o app.js e é exatamente o que está lá no nosso browser. É uma logo rodando, um texto e um título. Então aqui ó, ele tem ó, um header, ele tem a logo aqui rodando, ele tem um parágrafo e tem um link, tá? É justamente isso. Se eu pegar isso aqui tudo, tirar e colocar só um H1 aqui e Silvio, olha só, ele vai atualizar ali para mim, né? E lá no React, assim que ele detectar, compilou, ó, Silvio, tá? Então ele já muda automaticamente pra gente. E aí o que que tá dando esse estilo ali, né? Essa cor aqui, esse branquinho aqui e tal, é essa importação do index.css que tá aqui, ó. Então ele já tem, ó, todo o CSS, etc, etc. Aquela logo estava vindo aqui do logo.svg, a gente tem umas questões de teste aqui que não vale a pena explicar, mas o que a gente vai fazer agora então? Vamos fazer uma limpa no nosso projeto, vamos começar a criar a nossa estrutura, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse app.css, vou deletar esse app.js, não repare, tá? O projeto vai quebrar inteirinho. Vou deletar esse app.test, vou deletar esse index.css, vou deixar o index.js, vou deletar esse logo.svg e vou deletar esse setup test aqui, tá? Aqui no index, eu vou excluir esse app e esse index aqui, vai quebrar, porque esse componente não vai existir mais, né? Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui, ó, new folder, que vai chamar pages, tá? E dentro dessa pasta pages eu vou criar uma nova pasta chamada home, tá? Que vai ser o nome do minha página, digamos assim, né? Página home. E aqui eu vou dar um new file dentro da página home, index.js, dentro da página home, tá? Então, pages home index.js. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro componente React, tá? Então, a primeira coisa, qual é a estrutura inicial de um componente React? Componente e página são a mesma coisa, tá? Então, qual é a estrutura inicial? Import React from React, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu fiz, é o seguinte, const React é igual a require React, é a mesma coisa, tá? Só que aqui eu tô com uma sintaxe mais nova do ES7, tá? De importação. Então a gente vai começar a trabalhar com isso a partir de agora no React, tá? Apenas no React. Se você for programar JavaScript puro, ainda recomenda-se que você use dessa forma aqui, porque o React ele tem várias questões de interpretador para fazer isso aqui rodar em vários browsers, tá? Então essa é a questão. Importa o React, o React sempre tem que estar no contexto do nosso componente, tá? E aí o que a gente faz? Const home, que é o nome do nosso componente, vai ser igual a arrow function. E aqui dentro a gente tem que ter uma única coisa, tá? Sempre, que é o return. E aí o return a gente não vai fazer isso aqui com chaves, tá? A gente vai fazer com parênteses. Por quê? Porque significa que a gente está retornando um código JSX, tá? Quando a gente retorna dessa forma, significa que é um código JavaScript, tá? Então eu posso dar um console.log aqui, alguma coisa, lá, ok. Ou melhor, uma variável aqui qualquer, né? Aí aqui, se eu fizer dessa forma, significa que eu estou retornando um HTML, tá? E este método é responsável, o return é responsável por retornar o HTML do componente. Então aqui em cima a gente vai ter toda a lógica do componente, e aqui a gente vai retornar sempre o HTML do componente. Se eu der um H1 aqui, ou melhor, H1, H1 hello world, ele vai
retornar isso aqui pra gente, tá? O meu slinter aqui, ele fez dessa forma porque é a mesma coisa, tá, gente? Se eu tiver só um componente, ou melhor, em uma linha, né, que caiba numa linha o meu código, ele vai tirar só para deixar o retorno implícito, mas é a mesma coisa, tá? Beleza, deu return. Agora eu preciso fazer o seguinte: export default, e aí eu vou pegar a minha variável home aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa de, né, module.exports igual home, tá? Só que, de novo, a gente está trabalhando com React, então a gente pode usar essa sintaxe mais nova, tá? Beleza? Essa é a estrutura básica de um componente, tá? Tenta decorar isso, pelo menos, que é bem importante. E agora lá no nosso index a gente vai fazer o seguinte: vai importar esse componente. Import. Importar o quê? O home. De onde? From ponto barra, ou melhor, ponto barra pages barra home. O index não precisa porque ele pega, tá? Ele sempre vai procurar o index dentro de uma pasta, então a gente tem index, então ele vai pegar. E eu vou pegar esse home e vou fazer o quê? Eu vou pegar no lugar de tudo isso aqui no primeiro parâmetro, e aí eu vou usar uma conotação JSX, tá? Onde a gente pode referenciar um componente de uma forma como se fosse tag, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Abre ali a seta, o nome do componente e fecha, tá? Dessa forma a gente está referenciando visualmente o que tem dentro do método return aqui da nossa classe, do nosso componente, tá? Se eu der um Ctrl S e for lá no navegador, olha só, hello world, tá? A gente já tem um componente funcionando aqui, tá? Então essa estrutura básica do React, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre componentes agora na próxima aula, mas faça testes, crie outras páginas, entenda essa estrutura inicial que vai ser bem importante para sua base aí nos próximos passos, ok? Então te vejo na próxima aula. Valeu!